Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, mais uma porção para achar Kitetse, que significa quando saíres. Está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, do verso 10 até o capítulo 25, verso 19. Temos Haftará, referência nos profetas, em Isaías, capítulo 54, de 1 a 10. Lembrando que hoje é o quinto Shabat do consolo. Regozija-te, ó estéreo, e diz o Eterno: alarga a tua tenda, pois transbordará. Então, tem emuná, tem fidelidade, alarga a tua tenda. Alarga a tua tenda, prepara, porque o Eterno fará transbordar. Shabat do consolo, quinto Shabat do consolo. Referência na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em Mateus, capítulo 5, versos 27 a 30, e 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 5, entre outros textos. Queridos, nós sabemos que a santidade da aliança, do compromisso que nós temos com o Eterno, não se manifesta apenas aqui na sinagoga, não se manifesta apenas no culto, no serviço da Torá. Ela se revela da maneira como vivemos de um modo geral, como vivemos entre o corpo, na família, no casamento, a nossa relação com empregados, com o pobre, com o estrangeiro, com o patrimônio alheio, com os conflitos, com o dinheiro, com os animais e até com aqueles que ficam para trás. Vejam que o verso 1 do capítulo, o primeiro verso da Parashá de hoje, que é o verso 10, diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e Adonai teu Deus os entregar nas tuas mãos e tu deles levares cativos. E aí começa falando da mulher que é formosa aos olhos daquele que está indo à guerra. Mas o ponto que eu quero dizer e enfatizar é com relação àqueles que ficam para trás. E aí tem uma questão de Amaleque que nós vamos tratar, está no capítulo 25. Tá? Deixa eu terminar a introdução. As últimas parashot que nós estudamos, sobretudo a Parashá Ekev e Re'eh, nos ensinou a permanecermos firmes na aliança, ouvir, guardar, lembrar, confiar e obedecer. É aquilo que falamos agora há pouco. Não adianta nós lermos, orarmos e não praticarmos. Nós precisamos viver aquilo que estamos aprendendo. E a Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, é um farol, é um norte seguro para nós, é um verdadeiro GPS, ao ponto que nos mostra a Torá em funcionamento. Quando nós lemos a Brit Hadashah, nós vemos pessoas, judeus, que apreenderam todos os conceitos, sobretudo agora à luz do Mashiach e Yeshua, e que com essa clareza, com a profundidade que Yeshua nos apresenta o ensino, eles vivem esse ensino. Então, por isso a Brit Hadashah não pode ser olvidada, muito pelo contrário, ela tem que ser relembrada, estudada e praticada no dia a dia, que é exatamente a forma pela qual nós cumprimos a Torá. Então, não tem como não ler a Brit Hadashah. O que me assusta no meio messiânico é que muitos não querem ler a Brit Hadashah. Falam da Torá. É lógico, a Torá é a pedra fundamental do ensino. É a palavra pura e santa que adveio diretamente do Eterno. Agora, por óbvio, todas as demais escrituras, conforme Shaul fala para Timóteo, são aptas a nos ensinar, a nos conduzir no caminho da justiça. Então nós não podemos ignorar as demais escrituras, e dentre elas, por óbvio, está a Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento. Por que as pessoas resistem tanto ao
ao Novo Testamento, a Brit Hadashah? Porque ali está a evidência do ensino do Mashiach Yeshua. E quando Yeshua nos confronta a nossa vida, o nosso caráter, a nossa vontade, colocando uma condição para entrarmos no reino, que é negar a nós mesmos, a pessoa já fica assustada, ela fica paralisada. Por quê? Porque está mexendo naquilo que ela não quer que mexa. Zona de conforto. Mexeu na minha zona de conforto. Só que isso é uma condição, é uma condício sine qua non. Uma condição sem a qual não há como entrar no reino. Yeshua deixa isso muito claro. Aquele que quiser conhecer o reino, aquele que quiser segui-lo, quiser fazer a vontade do Pai, tem que negar a si mesmo. Então, a negativa de si mesmo, e aí, como falamos agora há pouco, esse é o sacrifício substituído daquele primeiro sistema sacrificial de animais. Não é? Então, lá em Hebreus, fala isso claramente, que o Eterno afastou o primeiro para estabelecer o segundo, qual seja, fazer a vontade exclusiva do Pai. Não é? E isso está corroborado nas demais Escrituras, quando é dito que o Eterno se satisfaz muito mais com a obediência do que com sacrifícios. Sacrifícios externos são fáceis de fazer. Independente do meu estado mental, moral, eu consigo comprar um animal, eu consigo sacrificar um animal, ou seja, eu consigo cumprir um rito. Agora, quando a coisa diz respeito a mim, que eu tenho que negar a minha própria vontade, eu não tenho como delegar isso a outrem, não há como eu usar uma interposta situação para que eu cumpra essa condição sine qua non. Então é por isso que há tanta resistência na Brit Hadashah, e é por isso que cada vez mais eu insisto nisso, porque a Torá é maravilhosa. O salmista diz, a Torá é santa, justa e boa, é lâmpada, é luz, lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Torá, ela refrigera a nossa alma. Agora, quando estudamos a Torá, nós ficamos questionando como cumprir. Aí olha para a Brit Hadashah. A Brit Hadashah tem o cumprimento do dia a dia, em todas as situações. Enquanto a Torá estabelece normas gerais, a Brit Hadashah, ela especifica essas normas, ela nos dá o caminho para que nós possamos agradar o Eterno. Então, por isso é maravilhoso, e nós, por óbvio, não podemos nos omitir dessa obrigação. A Torá nos diz, a Torá nos mostra aquilo que falamos. Nós amamos o Eterno, todo mundo diz isso, Bom, se você ama o Eterno, então vamos verificar como esse amor aparece quando você encontra uma pessoa vulnerável. Por exemplo, aqui todas as situações da porção de hoje. Uma pessoa vulnerável, quando sentimos desejo, o nosso desejo está de acordo com os princípios da Torá, com os princípios da santa instrução do Eterno. Vamos ver se nós amamos mesmo o Eterno. Para amarmos o Eterno, quem ama o Eterno, diz a palavra, faz o quê? Obedece aos seus mandamentos. Então, quando perdemos a paciência, como nós demonstramos o nosso amor ao Eterno quando a nossa paciência chega no limite? Quando fazemos um negócio, quando empregamos alguém, quando encontramos algo perdido, achamos alguma coisa, o que fazemos com ela? A Torá nos dá diretriz clara sobre isso. Quando surge um conflito, como tratamos ou como tratarmos esse conflito? Tudo tem solução por meio da Torá e a Brit Hadashah. Quando nós precisamos corrigir alguém, admoestar,
ensiná-lo, conduzi-lo. Tem uma expressão, né, que Yeshua usa com Shaul: por que você está recalcitrante contra o aguilhão? O que é aguilhão? Aguilhão era uma vara com uma ponta de ferro, um finco grande, que era utilizado para conduzir bois, animais. E aí quando a pessoa que estava conduzindo, ela cutucava o animal, se ele der um coice em cima daquilo, ele vai se prejudicar ainda mais. Então é o que Yeshua falou com Shaul: porque está recalcitrando contra os aguilhões. A partir de agora você vai ser conduzido de acordo com a vontade do Pai, não mais de acordo com a sua vontade. Tudo o que você aprendeu no judaísmo, agora você vai praticar na máxima essência. Não é esquecer esses princípios, não é deixar de lado, não é que tudo mudou, não, é muito mais profundo. Tudo que você aprendeu, você vai descobrir agora o segredo sagrado de tudo isso. É isso que Yeshua faz com Shaul, e é isso que Yeshua faz conosco. Yeshua, quando ele declara que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, é exatamente isso, para que nós entendamos os preceitos da Torá, e possamos praticá-lo na máxima essência. E aí, de novo, lembrando um princípio: na máxima essência e com a máxima excelência. Recomendo mais uma vez, quem não leu ainda, que leia um livro maravilhoso de Charles S. Swindoll, que é Como Viver Acima da Mediocridade. E lá começa com um adágio que diz o seguinte, assim, em outras palavras, não estou me lembrando exatamente, mas diz assim: é insano nós nos contentarmos com a mediocridade quando nós temos ao nosso dispor a excelência. Ou seja, o Eterno nos apresenta o macro como um presente para nós. Mas eu me contento em ser um porteiro da sinagoga. Nada contra a posição. A questão é a posição espiritual, a kavaná, a intenção. Nós queremos fazer o nosso melhor ao Eterno, para o Eterno. A excelência, ela está para nós como um alvo a ser perseguido, ou de fato nós estamos nos contentando com média? Então, atentemos para isso. Queridos, essa porção, sem dúvida alguma, é uma das mais concretas da Torá e que contém mais mandamentos. Aqui tem 74 mitzvot, 74 mandamentos, e trata de temas aparentemente desconexos. Nós temos aqui a questão da mulher, começa com isso, a mulher capturada na guerra, fala sobre a primogenitura, fala do filho rebelde, fala do cadáver de um condenado, de um animal perdido, o que fazer, fala sobre a queda de alguém, fala sobre vestimentas, casamento, adultério, divórcio, responsabilidade comunitária, empréstimos, penhor, salário, justiça, peso, levirato, e fala sobre Amaleque. Esses são os temas dessa porção. É uma porção extremamente rica e extensa. Ela é extensa, são 4 capítulos. Mas nós sabemos que tudo isso não está fragmentado, existe uma lógica, e a Torá é toda lógica. A questão de fundo aqui é que nós temos que aprender como um povo que fez um compromisso com o Eterno, ditou santo a partir de agora, ou seja, separado, como esse povo, ou seja, como nós devemos administrar o poder, administrar o desejo, administrar a propriedade, os relacionamentos, como? Pois não. Essa semana nós trocamos diálogos lá todos os dias, como sempre, pela graça de Deus, e ficamos maravilhados também com a questão do ninho, que você deve falar aí, dos filhotinhos, o zelo de Deus, a finesse, a sensibilidade de Deus com a ética do tratamento de um filhote de pássaro, de uma
passarinho, de uma árvore, um ninho, imagina uns com os outros, né? E outra coisa que me chamou a atenção demais nessa paraxá, gente, que quando a gente vai lá no Oriente, lá em Jerusalém, a gente entende a separação entre homem e mulher. Mulher não fica com o homem de amizade, né? A gente fica assim, não, mas é rigoroso, a gente vai entendendo. Aqui tem uma história que fala assim, se os dois homens estiverem brigando, a mulher de um deles for lá para separar, acidentalmente ela encostar na parte íntima do homem, a mão dela será cortada. Olha que princípio radical, né? Então, assim... Não acidentalmente, deliberadamente. Deliberadamente. O que eu vejo? Às vezes a gente está na cozinha, eu falo muito com as irmãs, gente, quando tiver um homem, vamos pedir para afastar um pouquinho, você passa para lá, passa para cá, fica igual no caso da gente com o marido. Marido é uma coisa, que nós somos irmãos e devemos ter a devida distância, né? Então, essa sabedoria de relacionar com os homens, eu confesso que muita coisa eu aprendi depois que eu comecei a assimilar mais a cultura da Torá lá em Jerusalém e nos estudos aqui. Porque a gente leva muita coisa assim, como evolução, como educação, né? Eu fiz universidade, fiquei amiga do professor tal. Aí casa, não, mas eu tenho meus amigos, minha mulher tem as amigas. Não tem isso, né? Não existe. Ok. Queridos, essa porção ela pode ser resumida em 5 princípios: santidade, responsabilidade, limites, justiça e memória. Memória é o episódio de Amaleque, não se esqueçam de Amaleque. E nós vamos enfatizar mais isso hoje. Então, a Torá, queridos, ela trabalha constantemente com a ideia de nos conceituar o que nos afasta do eterno. Isaías 59:2 é claro ao declarar que os nossos pecados, as nossas transgressões, ou seja, a infringência da Torá, pecado é a transgressão da Torá, 1 João capítulo 2, verso 3, isso faz separação entre nós e o nosso Elohim. E quando o pecado começa? O pecado começa quando nós queremos ser independentes do eterno, agir por conta própria, ou seja, o comando é: negue-se a si mesmo, faça a vontade do meu Pai. Esse é o sacrifício que devemos fazer, o sacrifício diário, a todo momento, em toda situação, em todas as circunstâncias. Esse é o sacrifício que nos é exigido, é fazer a vontade do Pai. O sistema sacrificial de animais, ele foi abolido para entrar esse, conforme Hebreus nos diz, fazer a vontade do Pai. Então, isso que vai contar. Somos dependentes do Eterno, estamos buscando efetivamente a vontade dEle, ao invés da nossa, ou nós estamos impondo a nossa vontade contra a vontade do Eterno. Então, esse pecado começa aí, quando nós deixamos de enxergar o Eterno como centro e, por consequência, o nosso próximo como alguém que também está diante do Eterno. O Eterno zela e vela por todos nós. E aí, na porção, conforme eu já falei, isso aparece na mulher capturada na guerra, no desejo sexual, no casamento, no trabalhador necessitado. A Torá diz que nós devemos pagar o trabalhador urgentemente, ou seja, se combinamos, o combinado, o jornalista, aqui fala do jornaleiro, aquele que trabalha por dia, ele tem que receber no dia. Eu não posso reter o salário, e se eu tenho ele comigo, eu tenho que pagá-lo. Então é muito interessante isso. A questão do estrangeiro, como nós devemos tratar o estrangeiro, o órfão, a viúva, a questão do devedor, aquele que nos deve, o animal, como devemos tratar. Temos o caso aqui da pomba e seus filhotes, como devemos tratar se o animal é importante, se a ave é importante, o passarinho é importante, quanto mais o nosso irmão. Agora, irmão, gente, quando nós dizemos irmão,
significa o quê? Que ele está dentro da família. Que fazem a vontade do Eterno. Ele é integrante de um povo que busca fazer a vontade do Eterno. E Yeshua deixa isso muito claro. Quando Yeshua estava ali reunido com várias pessoas, alguém disse assim: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E o que ele disse? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, não basta a gente falar assim: o irmão. Bom, primeira coisa, é irmão? Está vinculado ao corpo? Porque o fato de estar aqui dentro da sinagoga não significa que esteja vinculado. Pode ser só um espectador, pode ser só um visitante, pode ser só um admirador. Mas se não tem compromisso com o corpo, não está conectado, né, não presta contas da sua vida dentro do corpo, não se importa com o corpo, falta e não avisa, acontece alguma coisa e a gente não fica sabendo, né? Essa pessoa não pode ser considerada irmão. Não pode. Ela não é irmã porque ela não considera o corpo. Quem não considera o corpo não faz parte do corpo, né? Porque ela sabe que uma atitude ruim, a palavra diz isso, um membro, quando ele age, isso tem reflexo direto no corpo, né? Quando o membro sofre, o corpo todo sofre. Então nós precisamos zelar por esse corpo. Eu não estou falando de um corpo humano, eu estou falando de um corpo espiritual, cujo cabeça é Yeshua, e nós temos uma obrigação vinculada, que é edificar, construir, melhorar esse corpo. O nosso objetivo é nos admoestar dia a dia, para que nós consigamos atingir o propósito para o qual o Eterno nos destinou. Efésios 4,13, para mim, sem dúvida alguma, está o alvo, o propósito, até que todos cheguemos à unidade da emuná, do pleno conhecimento de Yeshua, como aquele que negou a si mesmo para fazer a vontade do Pai. A sermos varões perfeitos, a termos a estatura de Yeshua, da plenitude de Yeshua. Então ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre, a quem devemos seguir. A palavra diz: aquele que diz que permanece em Yeshua, esse deve também andar assim como ele andou, ou seja, mais uma vez, em plena dependência e obediência ao Pai. Então, como tratamos, essa questão? Estamos dando importância? É irmão? Não é irmão? É visitante? Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro. Shaul, quando diz lá em Efésios 2:11 e seguintes, que vós antes éreis gentios, vocês estavam sem Deus, sem patriarcas, sem profetas, sem o Mashiach, afastados da comunidade de Israel, mas agora não, agora vocês têm tudo isso. Então nós agora somos parte integrantes de um povo. Qual povo? Israel. Somos agora israelitas. Então vocês eram gentios. Então quem era não é mais. Quem era agora é membro da família. Esse é irmão. Esse é irmão. Só que tem muitos que estão de fora ainda. Eles não assumem a identidade de irmão, não assumem a identidade do nosso povo, não querem ser confrontados, educados segundo a santa instrução da terra. E aí, mais uma vez, o que está em Timóteo, Shaul falando a Timóteo, que nos últimos tempos seriam dias difíceis, porque as pessoas seriam soberbas, desobedientes aos pais, ingratas, irreverentes, mal educadas, muito mais amantes de si mesmos do que amantes do Eterno. Alguma dúvida de que estamos nesses dias? Zero de dúvida.
né? Porque de fato importa muito mais a vontade humana do que a vontade de Deus. Nós nos deparamos com isso no nosso dia a dia, aqui dentro da sinagoga, né? Se a vontade de A ou de B não é satisfeita, essa pessoa, ela, de algum modo, ela faz questão de dizer que ela quer ser honrada, ela quer, afinal de contas, é como se nós estivéssemos prestando um culto pessoal ao invés de culto ao Eterno. Então, essa pessoa não pode ser considerada um irmão, porque nós temos um propósito maior, e o único que pode ser louvado, engrandecido, adorado é o Eterno. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Eterno, um serviço ao Eterno, né? Onde nós nos colocamos totalmente dependentes dele, submissos à vontade dele, onde a nossa vontade ela sucumbe frente à vontade do Eterno. É isso que nós temos que declarar, e é para isso que nós estudamos a Torá. Se nós não virmos os estudos da Torá com esse viés, nós estamos perdendo tempo. Por quê? Porque nós ficamos presos a situações hipotéticas e até mesmo fabulosas. Shaul fala sobre isso. Não se prenda a fábulas. Ouvimos aí alguns estudos e vemos alguns estudos que ficam totalmente nas adjacências do texto e não entram no âmago da questão, que é exatamente o tratamento humano que deve acontecer em cada um de nós. Nós precisamos entender que nós somos carentes do Eterno e que só Ele pode nos dar um coração novo, tirar um coração de pedra e nos dar um coração novo que seja capaz de obedecê-lo conforme a vontade dele requer. Então, atentemos para isso. A Torá é para ser praticada, não apenas apreendida e ficar isso como um conhecimento intelectual, mas um conhecimento que eu coloco na minha biblioteca mental. Não, prática, vida. O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer a partir do conhecimento que eu estou tendo agora? O que eu tenho que retificar com o que eu já fiz em razão do conhecimento que agora está vindo claramente para mim? É isso que importa. Essa é a prática da Torá. Então, queridos, o panorama da Parashá, infelizmente, o nosso tempo é muito exíguo e essa é uma Parashá riquíssima, conforme eu já falei. Às vezes as pessoas falam assim, não fale que não vai dar tempo e tal. Não tem como dar tempo, é muita coisa. Aqui são 5 capítulos, conforme eu já disse, com 74 mitzvot. E o ideal, obviamente, dentro do cronograma de leitura, é que nós já tenhamos lido toda a Parashá no transcurso da semana, aliá por aliá, ou seja, parte por parte, até chegarmos hoje com a leitura concluída, para que nós possamos, de fato, apreender, tirar dúvidas daquilo que nós já estudamos, e não fazer o estudo completo hoje. O objetivo de ler antes é exatamente para isso, para que familiarizemos com a energia da semana, com o estudo, o direcionamento do Eterno para nós durante a semana. Então, queridos, nós podemos organizar essa porção para achar Kitetse em 8 grandes movimentos: poder e desejo. Poder e desejo, Deuteronômio 21, do 10 até o 23. Fala da mulher capturada, da primogenitura, do filho rebelde, tratamento do cadáver do condenado. E nós já falamos, gente, especificamente sobre esses temas em outros estudos que estão no canal do YouTube, Sinagoga Israelita Messiânica. Tudo isso está lá no nosso canal. É só assistir os anteriores para evitar repetições de temas já estudados. Lá eu já falei sobre isso de forma relativamente suficiente, quase exaustiva. Então dê uma olhada lá. O segundo princípio é a responsabilidade pelo outro, conforme eu falei.
Deuteronômio 22, de 1 a 12, devolver o animal perdido. Se nós achamos o animal que é perdido, aquilo que é do próximo, nós devolvemos. A questão de ajudar o irmão a se reerguer, ajudar o irmão no sentido de retificá-lo, não de passar a mãozinha, não de falar que o errado está certo, mas é uma ajuda no trato mais elementar da Torá, que é retificação de vida, retificação de caráter. Essa é a maior ajuda que nós podemos receber e é a maior ajuda que nós podemos dar, porque, como eu já disse, quando nós entramos nessa área, nós sabemos que nós vamos ter trabalho, nós vamos de cara contar com a indignação da pessoa, né? E aí a palavra diz o quê? Se ela for uma pessoa sábia, ok, mas se ela for uma pessoa tola, o que acontece? Ela se volta contra, ela nos ataca como uma fera, né, no mais alto grau de ferocidade. Então, é um risco que nós corremos e é por isso que é trabalhoso, né? Cuidar ou ajudar o irmão. Temos então que proteger o patrimônio alheio, cuidado com os animais, sinais da identidade da aliança. Quando nós agimos assim, nós estamos comunicando que nós fazemos parte de uma família, a família do Eterno, ligada, enxertada em Israel. Estamos cumprindo a Torá na mais profunda essência e não de forma superficial. O terceiro tema, santidade sexual e matrimonial, Deuteronômio 22, de 13 a 30. Questões de acusação contra a esposa. Esposa, gente, aqui deve ser entendido no contexto hebraico. No contexto hebraico, nós sabemos que o casamento, o pacto, a aliança, ela ocorre durante um lapso temporal. Por exemplo, a pessoa pode ser dada em casamento aos 14 anos e esse casamento pode se consumar somente alguns anos depois, aos 18 anos, por exemplo. Duas etapas, né? Nesse período, essa pessoa é considerada esposa. Já foi feito um compromisso, uma aliança. A consumação do casamento, né, que é a relação sexual propriamente dita, é um ato que vai ali materializar esse casamento. O compromisso já foi feito. Então é nesse viés que nós temos que ler o texto para que entendamos os princípios ali desenvolvidos. Então foi daí que tiraram o namoro depois de casar? Não existe namoro. Não existe namoro na Torá. Não, isso é criação romana. Não tem namoro na Torá. Existe compromisso. O tema namoro significa muitas vezes um período até de irresponsabilidade, onde a pessoa quer ter direitos que a Torá não autoriza. Então isso não existe. O que existe é um compromisso de formar família, um compromisso de glorificar o nome do Eterno. Então faz esse compromisso, e esse compromisso, uma vez feito, ele é considerado casamento, que vai se consolidar um pouco mais adiante, mas já é considerado casamento. Só depois do pagamento do dote, né, que vai... Não, consumação é relação sexual. Para consumar tem que ter relação sexual. Por exemplo, o caso de Isaac e Rebeca. O servo vem com Rebeca, e ali se consuma o casamento. Quando que ele começou? Quando Abraão deu a ordem para o servo buscar alguém do seu povo. E ela aceita. Quando ela aceita, ela emite, olha aí o elemento volitivo, a vontade, ela se manifesta favoravelmente. Ali, pronto, está feito o pacto. Agora, legalmente eles já estão casados. O servo, então, agora já está trazendo a esposa de Isaac, que se consuma quando os dois se encontram, vão para a tenda e aí se consuma a relação propriamente dita.
o casamento propriamente dito, com a relação sexual. Então, tratamos aí das acusações contra a esposa, e é nesse sentido, como ele acusa a esposa de ter acontecido algo anterior, ou seja, já é minha esposa, eu só vou saber no momento da consumação sexual. Neste momento eu detecto um problema ali. Aí o que eu faço? Olha, a minha esposa foi infiel a mim. E aí tem a punição aqui no texto, Deuteronômio 22, 13. Vamos ler aqui. Olha aí, se o homem casar com uma mulher, quando nós lemos isso aqui, nós com o olhar romano, nós entendemos já, aí nós já pensamos, não, já casou, né, já está casado bonitinho, né, e depois de coabitar com ela, aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar uma fama dizendo, casei com essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Percebam que era algo desconhecido por ele. Então, nesse momento, se ele faz isso, aí vem, então, o pai da moça e a sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e levarão aos anciãos. Se ele estiver mentindo, ele é punido. Né? Agora, e se for verdade? A mulher é punida. Por quê? Porque fez o pacto. Né? Ela assumiu uma aliança. Olha a importância disso aí. Mas nós temos que ler com a ótica judaica para entendermos a profundidade disso. Temos aqui a situação de adultério. Quando havia adultério, gente, o que acontecia com o adúltero? Morte. Tanto um quanto o outro. Tanto o homem quanto a mulher, se fossem pegos em adultério, morriam os dois. E isso aqui é fundamental para que nós entendamos o que Yeshua fala a respeito de divórcio lá em Mateus, aliás, em todos os livros, né? Mateus, Marcos, Lucas. Nós entendemos, isso é fundamental para que nós entendamos o que Yeshua está falando acerca de divórcio. Então, quando nós lemos lá, sem essa ótica judaica, nós entendemos isso com uma visão romana. E aí, obviamente, o entendimento é todo enviesado, deturpado. Qual é o princípio que deve prevalecer? Não foi assim desde o princípio. Que Deus uniu, não separe o homem. Ponto final. Ponto final nessa situação. E mais uma vez, nós temos estudos específicos sobre isso, né, lá no nosso canal. Salvo engano, o nome do vídeo é Divórcio, o que Deus pensa a respeito, alguma coisa assim, né? Assistam lá se quiserem saber especificamente sobre o tema divórcio e recasamento. Tem a questão das relações ilícitas nessa porção, a proteção da honra da vida e os limites da sexualidade. Tudo isso, gente, aqui na porção de hoje. Santidade da congregação, da carral, da assembleia, né? Deuteronômio 23, 1 a 25. Quem participa da assembleia? Quem pode participar da assembleia? Do ajuntamento solene. Fala da impureza, fala da higiene, fala da proteção do vulnerável, fala das relações econômicas, fala de votos, mais uma vez, que o nosso sim seja sim, o nosso não fale aquilo que você não tem intenção de cumprir. E se falou, cumpra aquilo que falou. A nossa palavra, ela é extremamente importante para a ordem do reino. Fala a questão da propriedade e fala do uso responsável dos bens. Então vejam que abarca toda a nossa vida civil. Nós temos instruções aqui para todas as situações. Em Deuteronômio 24, começa falando do divórcio, do recasamento, fala de penhores, fala dos leprosos, fala do salário do jornaleiro, fala do estrangeiro, do órfão, da viúva e da colheita. Em Deuteronômio 25, 1 a 16, fala em justiça
fala em justiça, fala em disciplina judicial, em limite de açoites. Qual que é o limite? 40 açoites. 40 açoites. Fala do animal de trabalho, fala do levirato, a situação do irmão, né? Quando dois irmãos morarem juntos, e a mulher e o marido, e a mulher de um deles ali, e este acaba por morrer, o segundo fica obrigado a suscitar descendência àquele primeiro. Temos a questão da integridade nas negociações. E por fim, em Deuteronômio 25, versos 17 a 19, fala de Amaleque, fala dos cansados, os que ficaram para trás, a falta de temor do Eterno e a responsabilidade coletiva. Mais uma vez, a questão da corresponsabilidade, ou seja, somos responsáveis uns pelos outros. Se isso, gente, não entrar na nossa mente, se nós não compreendermos isso da forma santa que é, do cuidado que nós devemos ter uns com os outros, enquanto irmãos, enquanto membros de uma mesma família, de pessoas que querem caminhar, não de pessoas que não querem caminhar. Quando diz aqui dos que ficaram para trás, está falando daquele que quer caminhar e está tendo alguma dificuldade na caminhada. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a rebelião. É a pessoa que não quer caminhar. Quanto a este, não há o que fazer. Não há o que fazer. Rebelde, se não quer caminhar, como nós vamos obrigar? Não tem como. Não é? O elemento mais importante do serviço ao Eterno é a volição, é a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. O Eterno nos dá o livre-arbítrio para que o exerçamos da melhor forma possível e que nós possamos declarar isso com a intensidade e o amor que Ele espera de nós. Ou seja, compreendendo os princípios do reino, eu sei que eu faço parte de uma família e que eu tenho responsabilidade com todos vocês. Aqui no Ocidente, quando fala em família, todos pensam no irmão, na irmã de sangue, né? No pai, na mãe, né? Mas família dentro do conceito judaico, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Eterno. Então é nesse sentido que nós somos corresponsáveis. Quem não quer se responsabilizar pelo outro, quem não quer ter trabalho com o outro, quem não quer participar da retificação de si e do outro, não faz parte da família. Simples assim. Simples assim. Por isso que esse caminho é dito por Yeshua que é um caminho estreito. E para entrar nesse caminho tem uma porta que é apertada. E Yeshua fala que muitos entram por ele. Não, ele diz que poucos entram por esse caminho. Porque, mais uma vez, exige sacrifício. Qual é o sacrifício que se exige? A própria vontade, a negativa de si mesmo, a negativa da própria vontade. Lá em Mateus 5, falando da referência na Brit Hadashah, em Mateus 5, 27 a 30, nós temos a famosa observação de Yeshua, que é a questão do adultério. Vocês ouviram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Então, Yeshua está dizendo aqui que o simples fato de olharmos uma mulher que seja bonita, nós já cometemos adultério? É isso que está dizendo? Não. Está dizendo que se nós olharmos com intenção, desejando essa mulher, aí sim, nós já cometemos adultério. Vemos então que o princípio é mais profundo. A Torá diz, não adulterarás. Certíssimo. Yeshua diz a mesma coisa, não adulterarás. Agora, vocês estão pensando que adultério é a consumação do ato sexual apenas? Não. Se você maquinar
pensar, desejar a mulher de outrem, você já está em adultério. Ou seja, vigia sua mente, vigie os seus pensamentos, vigie o seu coração. A expressão que Yeshua condena aqui é o desejo deliberado, a cobiça dirigida. Ou seja, Yeshua chega ao centro do problema. Então, queridos, aqui a Torá e Yeshua coloca limites para a nossa vontade. Nós não podemos agir como queremos. Nós devemos agir conforme quer o Eterno. O Eterno nos dá os mandamentos como limites, como uma cerca de proteção para nós, para que nós não ultrapassemos. E a palavra diz que aquele que comete adultério está fora de si e o seu opróbrio nunca terá fim. Ou seja, o Eterno não quer que nós tenhamos esse opróbrio. Eu tinha uma interpretação que era errada, falava assim, quando ficar velho, porém serás conduzido. Mas eu imaginava que era conduzido por causa da deficiência da velhice. Mas eu era conduzido pelo Espírito de Deus, dessa forma, ele tem que se negar a si próprio para ser conduzido. E a última chance de fazer isso. Gente, a Torá, quando nos dá o mandamento, ela está nos perguntando: você consegue governar o seu desejo? É uma pergunta da Torá, E Yeshua vem e fala assim: quem você se torna quando você tem que dominar esse desejo? Percebem a diferença? A Torá diz: você consegue governar o seu desejo? O Eterno diz para Caim: eis que o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Então, a transgressão está à porta, ela está aí fora para todos nós. Cumpre a nós dominar isso. Mas tem gente que ainda vai atrás dela, corre. E aí que está. Então, a Torá fala assim: você tem que governar isso. Aí Yeshua vem e fala assim: quem você se torna quando você tem conhecimento que você tem que governar isso? Estão me fazendo entender, gente? Quem você se torna? Ou seja, é aquilo que eu falei, quando a pessoa percebe que a coisa é mais profunda, ele pula fora, ele começa a dar coice. Ah, não, desse jeito, não tem jeito, eu não posso nem mais olhar para uma mulher aí fora. Então, assim, é perceber que aquilo traz uma modificação interna que não é condizente com o padrão do Eterno. Então, quando isso acontece, é o momento de retificarmos imediatamente, voltarmos às veredas antigas, atendermos aos comandos do Eterno, porque o que o Eterno está fazendo aqui é para a nossa proteção. Por exemplo, essa questão do adultério. Se nós olharmos e desejarmos, nós cometemos adultério, o que nós vamos vigiar os nossos olhos. O problema não está no olhar, o problema está no desejo. Quando nós alimentamos um desejo, por exemplo. Eu falei. Interessante que Deus não tenta ninguém. Está escrito que o homem é tentado pela própria cobiça, né? Sim. E quando a pessoa olha, aprecia, tem prazer, continua olhando, a pessoa está na congregação, continua olhando, separa tempo para olhar, olha na rua, olha na internet, essa pessoa está abominável diante de Deus, porque ela está sendo hipócrita, né? Então, se ela não quiser lutar com esse desejo, ela é evitar. E outra coisa, começou a ser tentado, confessa. A primeira vez que eu sentei numa roda, e a gente fazia um grupo, um encontro semanal, com o líder da minha célula, que é o pastor também, que é o Carlos, que fez nosso casamento. Uma pessoa que nós dois temos em alta consideração, amamos aquele irmão, um irmão muito temente. Ele falou assim: irmãos, na célula, eu quero confessar aqui que hoje eu olhei para uma mulher, além do tempo que eu deveria olhar, eu admirei. E eu olhei, Deus não se agradou disso no meu olhar. E se eu não contar, minha esposa não vai saber, ninguém vai saber, mas isso vai me dominar.
No dia que ele contou É o passarinho voando, né? mais confiável ele se tornou para nós. E ele tem uma trajetória assim, que Deus o preserve assim, até o dia final. Ele foi um homem que casou virgem, ficou casado 31 anos, parece, 32 anos, ficou viúvo, daí 2 anos ele casou de novo com outra pessoa, que era daqui de Timóteo também, uma irmã abençoada, viúva, está lá no sul, voltou para lá, mas é um homem que teme a Deus. E como é bom ver isso, um homem nessa área principalmente. E nessa época ele era um homem jovem, devia ter seus 30 e poucos anos, 38 anos no máximo, né? Então é aquilo que você falou. Confessar, tratar o pensamento é melhor, porque fica bem com Deus, não trava as bênçãos dos céus, e a vida tem que lutar com aquilo, né? Com aquela tentação. Isso. O desejo. Queridos, conforme falei, as pessoas não gostam do ensino de Yeshua porque Yeshua vai no centro da nossa vontade, né? Mexe na nossa zona de conforto. Yeshua usa exemplos e situações que, se mal interpretadas, né, de fato pode nos tirar do caminho. Por exemplo, Mateus 5, 29 e 30, Yeshua diz: olha a radicalidade de Yeshua. Prestem atenção na radicalidade. E tem gente que não sabe interpretar isso, né? Diz o quê? Para arrancar o olho. Se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o e lance-o fora. É melhor você entrar no reino sem um olho do que você perder todo o seu corpo. Se a tua mão te faz pecar, corta, né? Yeshua, por acaso, ele está propondo aqui uma mutilação física como um método de santificação? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Ele está usando uma linguagem semítica, ou seja, está falando para judeus num contexto hebraico, né? E era uma forma intensa dele se comunicar. Ele estava, isso era um exagero para que as pessoas compreendessem o que ele está falando. Então, o que Yeshua está dizendo é: não negocie, não flexibilize com aquilo que está destruindo a sua fidelidade para com o Eterno, né? O problema está no olho? O problema está na mão? A mão faz o quê? O que a minha mente determina. Olha a minha mente determinando aqui um monte de movimentos. Ela só age porque a minha mente está controlando. Então o problema não está na minha mão. O meu olho, eu olho, está passando uma mulher ali, eu olho, o problema está no meu olho? Não, o problema está na minha mente. Está na minha mente. Então, aqui o correto seria falar da mente, do coração, enfim. Não, ele está falando, ele usa o olho e a mão de uma forma radical para nos mostrar a gravidade daquilo que cultivamos na nossa mente. E nós precisamos tratar isso, porque afinal de contas tudo começa na nossa mente. Tudo, né? Trabalhamos com direito penal aqui no nosso cotidiano, né? na vida secular. O direito penal trata disso como o intercrimes, o caminho do crime. O caminho do crime começa com atos, primeiro com o pensamento, o plano. Vamos elaborar, fazer um plano, né? A pessoa planeja, tem um planejamento ali. Aí começam os atos preparatórios. Até aí, em tese, não tem crime. Agora, quando passa para os atos executórios, aí já tem, pode ter punição. E aí, obviamente, atinge o ápice quando tem a consumação. O pecado é a mesma coisa. Nós estamos falando de uma infração da lei penal do nosso país e falar da infração da lei do Eterno espiritualmente. Tudo começa na nossa mente. Eu vejo, na minha mente eu começo, nossa, que mulher linda e tal, e aí eu começo alimentando aquilo, vou alimentando, isso vai virar o quê? Um adultério mental consumado. Yeshua diz que se nós olharmos desejando, nós já consumamos o adultério. Então veja que, enquanto no mundo secular não se pune o ato do pensamento,
O legislador não tem o poder de saber o que estamos pensando, mas o legislador maior tem. Ele sabe tudo o que nós estamos pensando. Então é por isso que Yeshua trata o que está na nossa mente, não é? Porque Yeshua conhece a natureza humana. Ele sabe que o Pai, o Criador de todas as coisas, nos fez, e aquilo que nós, se nós não dominarmos esses desejos, nós seremos dominados por eles. Pois não. Eu tenho muita alegria com Mashiach, porque quem poderia nos ensinar isso dessa forma, né? Os 3 pecados mais graves da Torá: relações sexuais ilícitas, idolatria e assassinato. A pessoa comete isso só na mente, acha que está tudo certo com ela. Só que ela travou todas as bênçãos da vida dela, não sabe por que as coisas vão para frente, tudo é errado. Ela está cometendo os pecados mais graves. Ah, mas eu nunca tentei com outra mulher. Mas já consumou, Yeshua já ensinou. É na mente primeiro. Exatamente. Shaul fala que nós temos que atender ao tempo decorrido, gente. Nós temos falado disso aqui cotidianamente. Muitas vezes nós clamamos por maturidade espiritual. Agora, o que é maturidade espiritual? Né? Maturidade espiritual não significa apenas dizer eu consigo resistir. Significa eu vou retirar qualquer tipo de acesso. Né? Eu retiro qualquer tipo de acesso. Se eu tenho possibilidade de pecar com as redes sociais, eu não quero saber de redes sociais. Se eu tenho possibilidade de pecar vendo televisão, não quero saber de televisão. Enfim, elimina o acesso, né? Eu retiro o acesso. Por exemplo, determinadas conversas. Salmo 1. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda. Não anda, não se detém, não se assenta. Então, Salmo 1, né, nós vamos evitar determinadas conversas com determinadas pessoas. Eu sei que uma pessoa, e todos nós temos isso na nossa vida, né, sabe aquela pessoa que chega e tudo que ela fala não tem nada a ver com os princípios que nós estamos vivendo? Para que eu vou relacionar? Para que eu vou ouvir? Não, eu evito essa conversa. Vem a questão da exposição digital. Amizades, gente, amizades. Nós devemos ter amizades com pessoas que são amigas de Deus. Se a pessoa é mais amiga do mundo que amiga de Deus, o que ela vai contribuir comigo? Interessante que o conjunto desigual não vale só para o casamento, ele vale só para tudo. Para as amizades, para os relacionamentos, os negócios. Claro, a palavra diz que quando nós nos encontramos, por exemplo, nós temos que admoestar, aconselhar, repreender, retificar, glorificar o Eterno, enaltecer o nome do Eterno, fazer de tudo para construir um relacionamento cada vez mais sólido. Como que nós vamos fazer isso com alguém que não é da mesma emuná nossa? Lembrando que as amizades são mulheres com mulheres, homens com homens. Muito mais, claro, né? Gente, isso é elementar, né? Amizade de homem e mulher, isso não existe, é só de casal mesmo. Não existe um homem casado com amizade com outra mulher. Não estou dizendo que a pessoa não pode comunicar, mas também não pode ficar com conversas, que muitas vezes pode levar a outras coisas. Então nós retiramos esse tipo de acesso. Pode falar você. Eu falo um tema aí falando sobre amizades do mundo, que me pega assim, minha palavra fala, as más conversações com Os bons costumes. É isso aí, que aquele que serve a Deus não deve nem estar no meio, não deve Lógico. parar para conversar. Não sentar na roda de escarnecedor. O que é um escarnecedor? O escarnecedor é aquele que não está nem aí para os princípios da palavra do Eterno. Ele escarnece, ele zomba disso. Ele olha para nós e fala assim: você é um ET, entendeu? Ninguém segue isso e por aí vai. Eu quero lembrar uma coisa do meu pai, amar que o pai salvou essa memória, quando eu estava na adolescência, entre
uns 15, 20 anos, todo menino. O Evandro, desde madrugada, ela está falando do pai hoje. Todo menino que chegava para mim, não, pai, meu amigo. Amigo, esse rapaz está querendo alguma coisa com você, você fica de olho, hein? Que isso, pai? Não existe amizade entre homem e mulher, minha filha. Leva isso para a sua vida, tá? Para a vida. E era verdade, né? Na época eu achava radical, eu achava engraçado, eu ria. Ô, gente, nós homens sabemos disso, né? Nós homens sabemos disso. Ano passado eu não sabia, não. Mas você tá novo, mas você tem Nunca 17. mais eu tive esse tipo de relação com qualquer menino. 17 anos tá novo. Eu também com essa idade não sabia, não. Meu pai falando, eu achava Ô, engraçado. gente, retirar o acesso, cuidado com o horário. Por exemplo, às vezes, à noite, né? No sossego da nossa casa, não tem ninguém olhando, né? Não tem ninguém vendo, aparentemente, e nós podemos ter algum tipo de deslize, né? Principalmente com as mídias digitais. Cuidado, o Eterno está vendo, Ele está te dando uma cerca de proteção, está nos dando uma cerca de proteção, né? Vigiemos para que nós não caiamos nessa arapuca. A palavra diz que o sábio, quando ele vê o perigo, ele sai fora. O tolo, ele vê o perigo e ele avança mais um pouco. Ele, tipo assim, deixa eu testar esse negócio, né? Então, cuidado com isso. Daí a importância, né, amor, da gente confessar. Se estiver tendo alguma coisa que está reincidindo, uma tentação, confessar, quebra o poder do inimigo sobre nós, né? Olha aqui, a pessoa imatura, ela pergunta, até onde eu posso chegar? Ou muitas vezes ela fala assim, eu é que sei de mim, eu sei até onde eu posso ir. Não sabe, não sabe. Essa é a pessoa imatura, insensata, ela está brincando com o perigo. Agora, olha como que um servo do Eterno faz. Eu manterei toda a distância necessária para que eu permaneça santo, separado. Eu vou correr desse negócio. José, gente, Yosef, no Egito, correu, não quis nem saber. Entendeu? Vamos falar que eu sou isso, vamos falar que eu sou aquilo. Não vou pecar contra o Eterno. Ó, largou roupa, largou tudo para trás e sumiu. E por causa de uma acusação injusta, ele foi preso. Agora, vejam que Romanos 8, 28 a 30 se cumpriu na vida dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, né? Yosef ali cumpriu o propósito dele estando preso. Estando preso, o Eterno proporciona situações onde o nome dele é levado para o governador do Egito, que o chama depois para que ele assuma o papel de governador. Por causa da obediência foi levado à prisão, e somente da prisão chegaria a Faraó. Exatamente. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Eterno. Já pensou se tivesse caído lá atrás, ele não ia chegar lá no Eterno? Gente, eu quero tocar num ponto aqui, a questão do religioso. O religioso, frequentemente, ele quer descobrir esse limite da obediência. Ele fica brincando com a obediência. Isso é o religioso. Agora, o discípulo, ele quer descobrir a vontade máxima do Eterno para nem chegar perto. Entendeu? Então, essa é a diferença, né? O religioso pergunta, será que isso é pecado? O discípulo pergunta, isso está me afastando ou me aproximando do Eterno? Então, gente, maturidade espiritual, né? Maturidade espiritual. Emuná é ser fiel, é fidelidade, confiar no Eterno e cumprir o segundo requisito que nos compete, que é sermos fiéis. É permanecer fiel, confiável, obediente. Essa é a essência da emuná. Deixe-me falar aqui do último, gente, por causa do tempo. Sobre o capítulo 25. Vamos para o capítulo 25. Principalmente o verso 17.
25, 17 diz o que, gente? Olha aí. Demora de Amaleque. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, que te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Presta atenção nisso aqui, que isso é importante. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afatigado, e não temeu ao Eterno. Quando, pois, o Eterno teu Elohim te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor da terra, que Adonai teu Deus te dá por herança, para possuires, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Então, queridos, aqui o Eterno ordena lembrar do que Amaleque fez, né? Ou seja, ele atacou os nossos irmãos, os israelitas, quando eles estavam cansados, atingiu os que estavam na retaguarda, ou seja, estavam caminhando lá atrás, explorou essa vulnerabilidade, né? E o principal, não temeu ao Eterno. Não teve temor ao Eterno, reverência, respeito ao Eterno. Então, vejam que ele não atacou Israel na sua posição mais forte. Ele pegou os que estavam cansados, afadigados, né? Os fracos, né? Os que já não tinham mais forças. E quando fala em retaguarda, gente, um princípio, né, aplicável para nós, e aí convém fazer a distinção, né, que uma congregação, ela não abandona quem está ficando para trás. É aquilo que eu falei. A pessoa está ficando para trás por que motivo? Ela quer, ela está na caminhada, mas alguma coisa faz com que ela retarde um pouco, mas ela quer. Isso é uma coisa. Outra coisa é ela não querer. Né? E aí, em não querendo, nós não podemos contrariar aquilo que o Eterno nos dá como absoluto, que é o nosso livre-arbítrio. Então, pessoas que ficam para trás porque estão cansadas, de fato precisam de cuidado. Agora, pessoas que ficam para trás porque estão feridas, precisam de restauração. Pessoas que ficam para trás porque são imaturas, têm que ser discipuladas, têm que passar por um processo. Só que a pessoa, ela quer ter um resultado sem o processo. É a mesma coisa aí, o Maxwell tirou carteira essa semana, vou deixar registrado aí para todo mundo. Né? Você conseguiria essa carteira sem passar pelo processo? Sem fazer autoescola, sem fazer o teste, você conseguiria essa carteira? Não. Isso é um processo. Você foi, né, você teve êxito depois de passar por um processo. Né? Então, isso é importante. Você precisava desse discipulado veicular, vamos dizer assim. Né? Alguém para sentar com você, olha, você está errando aqui, está errando naquilo outro e tal, te corrigir as suas falhas para que você fosse aprovado. Simples assim. O discipulado é isso, gente. O discipulado é nos apontar as falhas para que nós sejamos aprovados. Não é outro propósito. Isso é ser discipulado. Lembrando mais uma vez que isso é mandamento de Yeshua. E depois de fazer discípulos. Yeshua não manda pregar a palavra à revelia. Não é isso. Isso não existe na Brit Hadashah. Yeshua manda fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que ele nos ordenou. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Mas Deus, só uma observação aqui, interessante que povos que atacam o povo do Eterno haverão consequências, né? Aqui no capítulo 23, 4, fala dos Amonitas e dos Moabitas. Sim. Eles foram, houve restrições com eles, ainda que Sim, mais limitadas. sim. Mas os Amalequitas não houve pecado, foi maior, né? Exato. Só um detalhe que. Não, é interessante, sem dúvida. Haverão consequências. Sem dúvida, sempre há, sempre há.
esse comentário é muito interessante porque ele nos leva a ver que também encontraremos amalequitas em nosso caminho. O que a gente deve perdoar e orar pelos inimigos, mas fechar o acesso. Isso, retire o acesso, gente. Retire o acesso, é lógico. É lógico. O romanismo, gente, o romanismo nos deu uma roupagem de atores do reino. Nós temos que ficar bem com todo mundo, nós temos que agradar todo mundo, porque nós precisamos de aplauso. Não. Quem precisa de aplauso é o Eterno. Quem precisa não. Todo aplauso deve ser destinado, ele não precisa disso também. Cuidado que apareça impiedade. Exatamente. Então, nós devemos honrar, enaltecer, glorificar o nome do Eterno. Nós somos meros administradores a quem o Eterno, por sua infinita misericórdia, nos proporcionou participar dessa preciosa obra. Só isso, nada mais. Nada mais. Nós encontraremos com os amalequitas por aí. Sem dúvida, sem dúvida. E ele fala também sobre quem quer agradar a Deus, não vai agradar o mundo, não. Sem dúvida. Então, gente, as pessoas que deliberadamente se recusam a caminhar, não pode ser tratado como fraca, porque existe uma diferença entre fraqueza e rebeldia. E é muito fácil, gente, saber, às vezes a gente vai admoestar, aconselhar alguém numa coisa mínima. Por exemplo, alguém chega aqui e a gente percebe que deliberadamente ele desrespeita o pai ou a mãe. Aí nós chegamos para essa pessoa e dizemos: olha, o mandamento é você deve honrar o seu pai e sua mãe. E essa pessoa se volta contra a gente. Por quê? Porque ela não gosta, ela é tão cheia de si mesma, tão em si mesmada, que ela não quer ser corrigida. E ela não entende a gravidade daquilo que foi feito. E aí qualquer outro conselho, qualquer outra admoestação que dirijamos a essa pessoa, ela vai só se voltando contra nós. Por mais amorosamente que isso seja feito, a pessoa sempre se ressente. Exatamente. Falta de amor. Então, gente, isso não tem outro nome que não seja rebeldia. Não tem outro nome. Isso é rebelião. Uma pessoa que se recusa a ser admoestada de acordo com a palavra, não de acordo com a minha vontade ou a vontade de quem quer que seja, ela é uma pessoa rebelde, recalcitrante. Entendeu? Então, assim, esse aí, gente, é o que a Maria Lúcia falou, isso é uma amalequita. Agora, nós devemos ter cuidado também com o amaleque interior. Amaleque, olha aqui, ele olha para essas pessoas mais fracas, e aí ele diz o quê? Opa, deixa eu chegar nessas pessoas. Entra na congregação disfarçado. Exatamente, aí ele vê um ou outro que não está tão estável, está oscilante, e aí essa pessoa chega perto dela e começa a explorar. É uma amalequita. Em vez de lutar para fortalecer o povo, ele quer tirar aquele povo lá que estava atrás. Ele usa a fraqueza. Foi o que fez, usou a fraqueza, pegou os mais fracos lá na retaguarda. Então, esse é o amalequita. Temos interior porque está no nosso meio, está dentro da casa. Então temos que tomar cuidado. E outra coisa, gente, um princípio que nos livra disso é o princípio do corpo. Porque um protege o outro. Isso é uma máxima do nosso povo. A máxima do nosso povo é isso, que um judeu é protegido pelo outro judeu. Somos membros da mesma família. Então, gente, quando diz o mandamento, que é lembra-te, não te esqueças. Não te esqueças. O que o Eterno está nos ensinando aqui? Que nós precisamos lembrar como o mal funciona. Nós não podemos ser simples como a pomba e cairmos
e cairmos em ciladas espirituais. Como o mal funciona? A pessoa entra e ela age aqui no nosso meio. Se nós não tivermos discernimento do alto, nós podemos sucumbir. Junto com a pessoa. Então, nós precisamos desenvolver o discernimento, precisamos reconhecer quando estamos sendo manipulados, quando estamos sendo explorados, quando tem um ar de até mesmo sensual em algumas situações, né? Quando tem mentira, quando tem injustiça, oportunismo, covardia. Gente, para mim hoje um dos maiores problemas no nosso meio é a covardia. O que é a covardia? O que é ser covarde? Medo desagradável, muitas das vezes. É não fazer aquilo que deve ser feito por medo de desagradar. Né? A pessoa, não vou falar, não vai adiantar. Bom, se vai adiantar ou não, não é problema seu. Agora, o problema seu é que você tem que falar. A omissão de fazer o bem. Covardia é a omissão de fazer o bem. Omissão de fazer aquilo que deve ser feito. Aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Sem dúvida, é covarde. A pessoa que faz isso no corpo, no machia, porque ela não tem compreensão para falar. Se ela tiver, ela vai arriscar a sua própria reputação, vai falar com todo respeito, mas vai falar, fala no intuito de Sim, gente. o corpo do machia, né? Sim, e a palavra, ela nos dá mecanismos. É aquilo que eu falei, isso não existe ainda em pleno século XXI, né? Uma pessoa ficar com raivinha do outro e isso passar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. Isso não existe. Isso é covardia. Se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, tu e ele somente. Então, e é isso que eu estou dizendo, tem mecanismos. A Torá e a Brit Hadashah nos dá mecanismos. Não se põe o sol sobre A Torá fala para nós repreendermos, para retificarmos, sob pena de sermos responsabilizados pela omissão. Né? E a Brit Hadashah nos dá a parte prática. Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Meu irmão, aconteceu isso, situação assim. chateado. Vamos corrigir, vamos retificar. Eu te amo, tá tudo certo. Né? Não é que eu não quero ficar mais onde você está. Eu vou procurar outro lugar para mim, porque. Mas peraí, nenhuma oportunidade de defesa, nada. E o que o irmão fez? Ele vai ficar sem saber o que fez? Entendeu? Então, gente, é nesse sentido que é o discipulado, é o cuidado com o corpo, de tratarmos aquilo que precisa ser tratado. Isso é natural, porque todos somos imperfeitos. Enquanto nós estivermos aqui, né, nesse tabernáculo, né, nós somos imperfeitos. Estamos nos esforçando para acertar sempre, mas obviamente nesse processo ocorrerá alguns desajustes que precisam do corpo para voltar ao eixo. Olha aqui os contrastes. Amaleque diz: eu vou explorar o mais fraco. A Torá diz para nós: não te omitas. Se nós vimos isso acontecendo, não te omitas. Não se mantenha covarde. Né? Neutro. Esse é o neutro. Politicamente correto, Deus. É o neutro. Teve uma situação aqui uma vez que aconteceu isso. Eu fui compartilhar o dito irmão falou assim: não quero saber desse negócio, não vou me intrometer. Mas como assim? Você não faz parte da congregação? Covardia. Isso é covardia. Exatamente. Não quero me envolver. Meu amigo, você já se envolveu. Eu já entendi o seu envolvimento, já está mais do que envolvido. Pode ficar tranquilo. Eu fico pensando em Moisés. 40 anos com o povo do deserto.
Gente, imagine Moshe com 1 milhão, com 1 milhão de pessoas, aliás, 2 milhões, né? Eram 600 homens, fora mulheres e crianças, cuidando de 2 milhões de pessoas. Imagina, é por isso que ele deixou o sogro dele maluco, né? Ele falou assim: você vai ficar doido também aqui, como é que você vai lidar com esse povo todo sozinho? Gente, que tem que ser, essa porção, ela repete uma forma para nós, qual seja, eliminas o mal de diante ou do meio de vocês, elimine o mal, né? Isso aparece em várias situações. Isso, gente, não é criar uma comunidade de gente perfeita, é criar uma comunidade na qual o pecado é apontado, né? Ele é tratado. Ele não pode ser escondido, não pode haver permissividade, né? Então tem que ser tratado. Uma pessoa vem para cá para ser tratada, né? Yeshua disse que ele veio para os doentes, aquele que se acha são, não precisa de médico mesmo. A liderança está aqui também para ser tratada. Todos nós, sem exceção, nós somos parte do mesmo corpo. Então nós devemos, gente, ter a coragem de dizer: nós amamos você demais para fingir que isso não é pecado. Boa frase. Nós precisamos, exatamente, nós precisamos ter coragem de falar isso. Aqui a coisa está lembrando que se nós não clamarmos, as pedras clamarão, exatamente. Gente, se nós não cumprimos o papel para o qual nós somos designados, o Eterno vai arranjar outros. Não pensemos que somos insubstituíveis. Não somos. Somos um vaso na mão do oleiro. Nós permitimos ser moldados pelo oleiro e contribuímos com a obra. Agora, se nós nos recusarmos a fazer aquilo que é nosso papel, o Eterno faz o que com o vaso? Ele quebra ele, bota outro no lugar. Então, queridos, nós devemos proteger, nós devemos restaurar, se há arrependimento genuíno, né? Há um caminho de retorno, né? Há reconciliação. A palavra diz claramente: o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo. Então há um caminho de reconciliação, há uma reintegração que vai requerer de nós uma maturidade espiritual para lidarmos com a situação depois de retificado. Porque é mais ou menos assim, né? É o que eu falei, a pessoa fica com raiva da outra um mês, e aí depois, tá bom, te perdoo. É o perdão, é o famoso perdão da boca para fora, né? Aí ela fala que perdoou, mas continua sem relacionamento. As coisas não voltaram ao normal, ficou ali uma raiz de amargura, né? E que se isso não for tratado, gente, vira câncer, literal, isso vira câncer. Tem que haver reconstrução de confiança. É claro que você não vai fazer isso da noite para o dia, mas tem que ser dada a oportunidade de reconstruir a confiança. Quando acontece algo em um relacionamento, quebrou a confiança. Bom, eu quero reconquistar a sua confiança. A pessoa tem dificuldade com isso, no seguinte sentido: quando a pessoa não se arrepende. Eu falei isso aqui, havendo genuíno arrependimento. Então, porque se você vai perdoar uma pessoa que não se arrependeu, não adianta, não. Não adianta, você vai na cara. Não, você perdoa. Você perdoa. Só que aí você retira o acesso. Você não vai deixar mesmo. Entendeu? Se não houve arrependimento, é isso aí mesmo que você está falando. Isso aí. O papel nosso é perdoar. Né? E Yeshua fala que nós temos que perdoar sem limites. Até para o nosso bem emocional. Exatamente, nós precisamos nos libertar disso.
Agora, não significa que se a pessoa não se arrependeu, Evandro, não tem restauração. Não volta ao status quo. Por quê? Porque está tendo julgo desigual. Não volta a status quo. Exatamente. Perdoou com a boca, mas com a mente ainda. Então, queridos, que tipo de pessoa estamos nos tornando? Não é? Porque nessa porção de hoje, a Torá nos ensina a não explorar, a não cobiçar, a não abandonar, a não trapacear, a não humilhar, a não oprimir, a não ignorar, a não usar pesos diferentes, né? A não abandonar os fracos, a não relativizar o mal e a não perder o temor do Eterno. Tudo isso nós aprendemos no dia de hoje. Que o Eterno nos capacite, nos dê sabedoria e discernimento para que nós consigamos atingir a maturidade espiritual que Ele tanto espera de nós. Shabbat shalom a todos.